いて俺誰口説いてんだ誰口説いてんだよ俺誰口説いてんだよ女性の周りの友達で浮気してる方はいますか？自分が。風俗に行くことは浮気かどうか、イエスかノーで。Quando você pensa em romance no Japão, o que vem na sua cabeça? Provavelmente animes cheios de amor, histórias de lealdade, aquela coisa tão fofa e tão romântica que a gente vê por aí. Pois é, esquece isso daí. A realidade dos relacionamentos no Japão muitas vezes é bem diferente do que eles te vendem. E hoje eu vou te mostrar um lado completamente oposto disso. A gente vai falar sobre traição. Sobre como o Japão tem uma das taxas mais altas de traição do mundo inteiro. A gente vai entender o porquê que isso acontece. Nós vamos entender um sistema e uma cultura completamente diferente da nossa. Então se prepara aí para questionar tudo o que você sabia sobre esse país e vem comigo. Vamos começar pelos números. Pesquisas feitas no Japão mostram que aproximadamente 60% dos homens japoneses casados admitem já ter tido algum tipo de relacionamento extraconjugal. E as mulheres, cerca de 40% admitem a mesma coisa. E antes que você pense, tá, mas isso acontece em todo lugar, deixa eu te mostrar também a comparação. Nos Estados Unidos, a taxa gira em torno de 20% a 25%. Na Europa Ocidental, é algo bem parecido. No Brasil, estudos apontam entre 30% e 35%. Então o Japão está muito acima da média mundial. E esse daqui são os números de pessoas que admitiram isso. A realidade provavelmente é bem maior. Mas o que realmente mostra como que isso daqui é bem normal no Japão não são só os números. É toda a indústria e a economia que gira em torno disso. Em qualquer cidade japonesa, você vai encontrar love hotels. Esses são hotéis com um propósito muito específico: oferecer privacidade para casais. Casais que muitas vezes não são marido e esposa. Esses hotéis geralmente têm uma entrada discreta, garagens cobertas para você esconder o seu carro, pagamento automático sem precisar falar com ninguém, tudo pensado para manter o sigilo. E a gente não tá falando de poucos hotéis escondidos, não. Existem mais de 25 mil deles no Japão. Isso é maior do que o número de Starbucks no país. Tem também aplicativos de celular específicos para encontros extraconjugais, sites dedicados exclusivamente a conectar pessoas casadas que querem ter casos. E esses não são sites escondidos em algum lugar obscuro da internet. Eles fazem até propaganda abertamente. Existe um mercado muito grande de agências de investigação privada especializadas em infidelidade. Empresas inteiras que vivem de seguir maridos e esposas suspeitos, e essa indústria provavelmente movimenta bilhões de ienes por ano. Não é um probleminha escondido, é uma economia inteira. Mas sabe o que é mais impressionante nisso? Não é nem a quantidade de traição no país, é a forma como isso é tratado. No Japão, existe um fenômeno chamado casamento sem... E a gente não tá falando aqui de alguns casos isolados. Mais de 40% dos casais japoneses não têm relações há mais de um mês. E muitos desses casais vivem anos assim. Casais que vivem basicamente como colegas de apartamento que dividem as contas. E todo mundo sabe. A família sabe. Os amigos sabem. Mas ninguém fala sobre isso. Porque no Japão, manter as aparências é mais importante do que resolver o problema. Nessa parte aqui, a gente precisa entender uma coisa fundamental. O Japão nunca teve uma base moral cristã ou católica como a gente tem aqui no Ocidente. Isso muda tudo. No cristianismo ou no catolicismo, existe esse conceito muito forte de pecado. O adultério, inclusive, está nos 10 mandamentos. É uma das coisas mais graves que você pode fazer. Existem até países no Ocidente onde o adultério já foi considerado crime. Mas no Japão não existe esse conceito. A base religiosa do Japão vem do shintoísmo e do budismo. E nessas religiões, o foco não está na moralidade sexual. Ele está geralmente na harmonia social, no equilíbrio, no respeito aos antepassados. O sexo nunca foi visto como algo impuro ou sujo de nenhuma forma na cultura japonesa tradicional. Não existe muito bem esse conceito de pureza que o cristianismo trouxe para o Ocidente. Então, desde a base, a forma como os japoneses veem relacionamentos e sexualidade é completamente diferente da nossa. E aqui a gente vai voltar um pouco no tempo para entender como que isso funcionava. Na época dos samurais, era completamente normal
e até esperado que um homem de classe alta tivesse várias mulheres. Ter apenas uma mulher era uma coisa quase estranha. As geishas, que são super romantizadas hoje em dia, tinham um papel muito específico na sociedade. Elas eram acompanhantes de homens casados. Elas ofereciam conversas inteligentes, entretenimento, companhia e algumas vezes até mais do que isso. O casamento no Japão feudal era uma espécie de contrato. Era um acordo entre famílias. Você casava para formar alianças, para juntar propriedades. O amor era simplesmente um bônus. Não era o objetivo daquilo. Se você quisesse amor, romance, paixão, geralmente as pessoas buscavam isso fora do casamento. E isso era até esperado em alguns casos. Essa separação entre esposa oficial e companhia romântica existiu por séculos na cultura japonesa. E embora o Japão tenha se modernizado, e embora a sociedade tenha mudado, essas ideias ainda estão lá, no fundo da mentalidade cultural, se é que a gente pode falar assim. E essa é uma das diferenças muito claras da cultura japonesa. A mentalidade do tatemae e do honne. O tatemae é a sua face pública. É o que você mostra para as pessoas e para o mundo. É uma espécie de máscara que você usa para a sociedade. Já o honne são os seus verdadeiros sentimentos. É o que você realmente pensa, o que você realmente quer. Mas geralmente é o que você guarda para si mesmo. No Ocidente, a gente valoriza muito a autenticidade. A ideia do seja você mesmo, seja verdadeiro, expresse os seus sentimentos. Mas no Japão não é bem assim. O importante é você manter a harmonia social. E para chegar nisso, muitas vezes você esconde o que você realmente pensa, porque aquilo ali pode causar um desconforto ou um conflito com alguém. E como que isso se aplica aos relacionamentos? Você pode ter uma esposa oficial, que você apresenta para a sociedade, para sua família, e essa daqui é uma espécie de tatemae. É a sua face pública de pessoa casada, responsável, mas os seus verdadeiros desejos, o que você realmente faz na sua vida privada, isso é o honne. E você geralmente pode buscar isso em outro lugar, desde que você mantenha aquela aparência pública intacta. Enquanto você não causar algum tipo de vergonha pública, enquanto você não sujar a imagem da família, não importa o que você faça. Essa é real. É uma lógica bem diferente da nossa. E novamente, isso gera problemas muito sérios para o Japão, como o caso lá dos casais que não têm relação, que dormem em quartos completamente separados, que vivem vidas diferentes dentro da mesma casa. E muitas vezes isso acontece porque depois que o filho nasce, muitas mulheres japonesas param de se ver como esposas e passam a se ver apenas como mães. E muitos homens passam a ver suas esposas apenas como mães dos seus filhos, não mais como mulheres. Quando o marido para de chamar a esposa pelo nome e passa a chamá-la de mãe, ou alguma coisa assim. E daí você tem pessoas com relacionamentos muito problemáticos. Do lado do marido, você tem alguém com um trabalho insano, com estresse constante, e não tem vida pessoal. Do lado da esposa, você tem uma solidão muito grande, responsabilidade de tudo, não tem suporte emocional do marido. Nenhum dos dois está feliz. E geralmente eles buscam isso em outro lugar. E assim, eu poderia me aprofundar ainda mais em outros aspectos dessa cultura, falar sobre Kyabakura, sobre hostess clubs, que são clubes onde os caras vão pagar pela companhia de garotas bonitas. Tem muita gente casada que faz isso. Falar sobre casas de banho, que é uma coisa que eu nem posso mostrar muito bem aqui. Os anúncios que eles têm, é bem esquisito, você paga pra tomar banho com algumas pessoas, e isso não é traição. Mas daí o vídeo fica muito longo e eu acho que eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Se vocês gostarem desse conteúdo e quiserem saber mais sobre esses lugares meio estranhos e diferentes que tem no Japão, comenta aí embaixo, deixa aí o que vocês acham sobre tudo isso. Comenta se vocês querem mais vídeos sobre o tema, mostrando esses lugares secretos que não são tão secretos. Mas o importante aqui é entender o contexto disso. E uma coisa precisa ficar muito clara também. As gerações mais novas estão mudando. As pessoas têm a mente mais aberta, elas estão aceitando cada vez menos traição, só que o complicado é como eles definem o que é e o que não é traição. Porque quando você cresce numa cultura assim, onde manter as aparências importa mais do que tudo, a linha fica muito borrada, muito pequenininha. Mas é uma geração em transição, né? E sinceramente eu acho que eles encontram um equilíbrio bem legal. E eu torço para que eles possam ser felizes de verdade, não só parecer felizes. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Comenta aí embaixo se você quer mais vídeos sobre isso, falando sobre esses lugares mais esquisitos. Se inscreve no canal aí se você quer mais conteúdo sobre a Ásia. Muito obrigado por assistir até aqui novamente
e a gente se vê no próximo vídeo.